pensando assim, em fundo de palco e preenchimento de palco, pra mim, eu não coloco cobre. Eu não penso em qualquer outra coisa, eu penso no parled. A ideia Do na mesmo verdade... jeito que o parled não funciona como frente, aí também acho que o cobre não funciona. O cobre ele tem uma referência atrás que é legal, que é o que o Tebas falou, é uma luz de recorte. Sim. Então se a gente pensar numa filmagem, já num ambiente mais controlado, que eu preciso delimitar mas você sabe que da pessoa, aí pode ser interessante. Mas você sabe que aí eu vou jogar um esquema que é o seguinte, no meu ponto de vista, se a igreja tem recurso para comprar iluminação, independente do valor, comprar iluminação, eu não compraria o cobre para luz de recorte, eu compraria já um Fresnel. Porque eu acho que você tem mais controle da luz e além disso, os Bandor eles vão ter um serviço um pouco mais refinado do que mais preciso por que causa da lente também você consegue fechar também mais o faixa, eu acredito. A gente teve uma experiência prática nisso, que foi a gente tentou fazer, nós estávamos na igreja, nós 4 aqui no caso, nós estávamos na igreja, nós iríamos fazer uma gravação com um coral, o coral ele estava a, sei lá, 1 metro e meio no máximo do nosso fundo, ou seja, o nosso fundo, que é a parede ali no caso, não podia ser revelada, e a nossa queria fundo preto, né? A parede era preta, não dava pra mostrar o fundo. Era pro coral ficar ali num fundo invisível. A nossa primeira escolha foi iluminar com cobre, não funcionou. Não deu certo. A gente tentou recortar. Porque a gente, no mínimo de pé direito que nós poderíamos trabalhar, que no caso ali era alto. A gente beleza, já tava ali, pensando o quê? Uns 5 metros? 5 metros de pé direito nós tínhamos. Mas ali o mínimo nosso, que era pé direito, o cobre já estava esparramando demais. Já. Então pensando nesse, mesmo com os Bandor, que é aquelas... As laterais, as abas laterais que fecham ali, tentar recortar a luz, mesmo com elas bem fechadas, estava esparramando demais a luz. E aí a gente perdemos aí 1 hora de produção, porque a gente trocou os 2 copos que nós tínhamos por 2 Fresnéis, e aí, cara, a gente não precisou matar muito, não precisamos fazer muita coisa. Foi um controle de foco, fechou ali e fez a luz perfeita, escondeu o fundo e tal. Então, pensando também numa luz de contra, que normalmente, se eu tenho, vamos pensar aqui num quadrado, eu tenho então uma pessoa em primeiro plano iluminada aqui pelo cobre. E o meu contra, ele não vai estar de cima, não vai estar picado, como a gente fala, que é o caso que a gente fez no coral. Ela, se bem que estava um pouquinho para frente a nossa luz, ela vai estar um pouco para trás da pessoa e apontada também para frente, assim como a de frente pode ser lateral ou pode ser de trás exatamente da pessoa, estando em cima aqui. Eu acho que o cobre, a gente corre o risco de com certeza nós vamos fazer o contraluz, o recorte. Mas eu acho que a gente corre o risco de lavar o chão do palco também. E também atrapalhar a luz de frente aqui para as pessoas. Por que eu falo de chão de palco? Porque para mim o chão do palco ele tem que ser a cor que eu quiser. Sim. Então se eu quiser ele branco, eu posso botar ele branco. Ele vai refletir. Ele vai refletir. Se eu quiser que ele seja colorido com os meus parleds, eu vou colorir ele com as minhas luzes de preenchimento. Então o contra, para mim, a melhor opção é o Fresnel. Porque eu consigo fazer um recorte da onde mais ou menos o meu ministro fica, ou o pastor fica, eu consigo fazer o recorte exato do pé dele, a cabeça dele e nas laterais também. E uma coisa... Aquela luz ela fica invisível, você só vê ela quando uma pessoa entra ali. Na frente. E uma coisa legal que você falou, a gente sempre usou a referência de um pastor, do ministro, alguém ali na frente. É sempre legal você pensar num conjunto, né? Não adianta você ter, tipo assim, só o pastor iluminado e nas laterais, o cara deu um passo pro lado, pra cá ou pra lá, ou entrou o ministro junto, já era, um vai ficar no escuro. Então você tem que pensar sempre num todo. E uma coisa que eu peguei aqui também de você falando, que a cor do chão do palco tem que estar da cor que eu quiser. Isso é muito importante também na hora da escolha do parled, porque o que acontece? A gente colocou um cobre, vamos lá, a gente fez o projeto, o nosso projeto, a gente colocou um cobre de 200 watts na frente, sei lá, 6 cobres. Na hora que a gente ligou, lavou o chão do palco. Quantos LEDs eu vou precisar atrás para eu conseguir dar uma cor nesse chão? O chão? Eu arriscaria dizer que é o seguinte, aí é um caminho sem volta. Não vai conseguir. No meu ponto de vista é um caminho sem volta, porque você vai ter que pôr muita luz para colorir o seu chão ali, mas ele vai estar super exposto, super iluminado.
Então, para mim aí já não funciona. É o que eu gosto sempre de dizer. Eu digo que é o seguinte: menos luz, mas bem pensada, tem mais resultado do que muita luz, uma tentando corrigir algo.